Muito bem. Irmãos, antes de começar a mensagem da tarde, eu vou aqui responder a algumas curiosidades que normalmente são trazidas, que é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam, os móveis são da medida exata? Não são. Isto é, nem todos. Se você vai, por exemplo, à descrição que nós temos lá no Êxodo, a arca, ela tinha 2,5 côvados no comprimento. Se o côvado é a medida desde o cotovelo até a altura do dedo médio, e a convenção é que isso se conta como 45 centímetros, embora, se você vai pegar o côvado egípcio, o côvado babilônico, eles vão variar de tamanho, mas para os judeus aproximadamente 45 centímetros. Então, se a medida do côvado está correta, e é 45 centímetros, essa peça estaria quase que no tamanho exato, à exceção dos anjos, que possivelmente eram anjos bem maiores, e possivelmente estivessem bem na extremidade. Mas nós não conseguimos fazer isso. Ontem os levitas que nos ajudaram aqui viram o peso, porque esses anjos são maciços, o que a gente conseguiu. Essa peça também, ela deve estar no tamanho muito próximo daquele descrito, porque ela tem 1 côvado por 1 côvado e ela tem 2 côvados de altura. A mesa também muito próxima do tamanho, porque a mesa tinha 2 côvados no comprimento, 1 côvado na largura e 1,5 côvado na altura. O candelabro nós não sabemos qual era a medida. Nós apenas temos a quantidade de ouro que foi usada. Então nós não conseguimos precisar qual era o tamanho. A pia aqui é um improviso, porque nós também não sabemos qual era a medida da pia. Este altar, que era o altar do sacrifício, ele tinha 5 côvados, de cada um dos lados. É claro que esta é a medida do templo que foi construído no deserto. Quando nós vamos ao templo de Salomão, que é o segundo templo, o primeiro templo edificado em Jerusalém, aí essas medidas, elas vão ser muito maiores. Se você vai, por exemplo, ao livro das Crônicas, você vai perceber que apenas estes anjos que foram colocados no Santíssimo, as asas deles se prolongavam 5 côvados. E isso cada uma das asas, então as 4 asas davam 9 metros de comprimento. E a altura devia equivaler a um edifíciozinho aí de 3 andares. Imagina como era majestoso isso. E todo esse templo revestido de ouro. Então houve mudanças ao longo do processo. Essa é uma curiosidade rápida, mas nós temos que avançar com o texto de agora à tarde, que tem que ver com selamento. E eu preciso estudar esse assunto com vocês, por que razão? Tem uns slides ali, você consegue colocar para mim? Primeiro texto de Ellen White da tarde, ela diz isso. Esses homens do Antigo Testamento, como Daniel, Isaías, Ezequiel, falaram não somente de coisas que lhes diziam respeito como verdade presente, mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Carta 132 de 1898. Ou seja, Ellen White está dizendo que para frente de 1898, algumas das coisas que foram ditas por esses profetas ainda teriam o seu cumprimento. E agora veja isso. Estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão cumpridas literalmente. Serão. O verbo está sendo usado no tempo futuro. Contudo, o tempo está passando e as pessoas estão adormecidas. O Senhor não vai mais suportar este povo por muito tempo. Povo a quem foram reveladas verdades tão grandiosas e importantes. O tempo é curto. Deus está chamando. Isto é Manuscript Releases, volume 1, página 260,
Isso foi escrito em 1909. Então eu gostaria de convidá-los para nós atendermos aquilo que é a sugestão da profetisa que Deus suscitou para esse tempo. Vamos dar uma olhada em Ezequiel capítulo 9. Porque Ezequiel capítulo 9 vai falar sobre selamento. E selamento é a mensagem mais urgente para o povo adventista do sétimo dia. Cristo está no santuário há 175 anos e alguns meses. Quando ele sai do santuário, não há mais intercessão. E ele só pode sair do santuário quando ele concluir a obra de selamento. Então eu gostaria de dar com vocês uma olhada no que é o selamento. Qual é a instrução bíblica? Por que razão? Porque no capítulo 9 do livro de Ezequiel, nós vamos encontrar um intenso movimento dentro do santuário. E é para isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 9, verso 1. Vamos orar antes da leitura? Senhor, nós invocamos humildemente a Tua presença entre nós. Nós somos indignos, mas o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor pode cobrir e lavar as nossas faltas no sangue do Cordeiro. Então nós te pedimos, fala ao nosso coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ele começa assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Vamos parar nesse verso. Por que é que Deus grita? Você vai perceber aqui que esse grito é um grito de Deus. Deus grita na Bíblia todas as vezes que há necessidade de uma atenção urgente. O grito de Deus não é o grito daqueles que são ásperos. O grito de Deus é o grito daquele que, com o coração compungido, tem cuidado, tem interesse e quer preservar. É como o pai ou a mãe que, sentado no alpendre, vê que a bola que a sua criança estava brincando foi para o outro lado da rua, e o pai vê o carro, e a criança não percebe o perigo, e vai atravessar em busca da bola, mas não vê aquilo que está acontecendo à sua volta. Então uma mãe zelosa, um pai zeloso vai gritar nesse momento: filho, cuidado, espera. Esses são os gritos de Deus na Bíblia. São gritos para despertar aqueles que não estão atentos. E por que é que ele vai gritar? Porque os intendentes da cidade, aqueles que chegam para avaliar as obras na cidade, aqueles que cuidam do que acontece, estão chegando para destruir. Eles estão com armas destruidoras na mão. Verso 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles havia um homem vestido de linho com um tinteiro, de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Verso 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa.
e clamou. Vamos dar uma paradinha aqui, porque você vai ver isso aqui acontecendo no santuário. O profeta está em alguma posição estratégica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde ele está, onde ele é trazido, porque isso está informado aqui por Ezequiel. O que o profeta narra nesses primeiros versos que nós vemos, é que entraram 6 homens pela porta norte. Veja, a porta norte já não é a porta do santuário nos dias de Moisés. Já era o santuário de Salomão. No momento desta visão, o templo de Salomão ainda não havia sido destruído. O que ocorreu na terceira invasão babilônica, você se lembra disso. Então, estando no exílio, não era apenas Daniel que estava ali com os seus 3 companheiros, você deve estar estudando isso. Muitos cativos foram levados para Babilônia. E naquele momento crucial da história de Israel, Deus suscita profetas. Deus mantém Jeremias lá em Jerusalém. Deus traz Daniel para o palácio real em Babilônia. E Deus traz Ezequiel para que ele, que era da linhagem dos sacerdotes, estivesse entre o povo na cidade de Babilônia. Embora Daniel estivesse tendo visões, Ezequiel também as tinha do lado de fora dos muros do palácio real. Então, o que Ezequiel está vendo é o momento em que, tendo entrado, eles chegam e param do lado do altar de bronze, que é esse altar aqui, ó. 6 homens, com armas prontas para destruir, e entre eles tinha um homem que tinha um tinteiro e uma caneta na mão. E o texto diz, verso 3 que nós acabamos de ler, que Deus, onde é que estava o Shekinah? Entre os anjos. O texto está dizendo que Deus se levanta de entre os querubins e vem até a porta da entrada da casa, que estava aqui. Parênteses aqui. Quando você olha para o santuário tem uma parte na terra, a outra parte do santuário está no céu. O que está na terra? O acampamento e o pátio, onde Cristo morreu e ressuscitou. Quando Cristo vai ascender, ele vai entrar no templo celestial, que nós temos descrito lá no livro de Hebreus. Aquele templo que não foi feito por mãos de homens. Então, Cristo vai no céu estar no santo e no santíssimo. Apenas esse detalhe, para que você tenha ideia de como Deus está vendo as coisas. Então, nesse momento, Deus vem à porta de entrada do tabernáculo, e vai estar de frente com os homens que estão com as armas destruidoras na mão, e com o homem que estava com a caneta para fazer as anotações. Aí o verso 4 diz assim: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Verso 5. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Parece estranho que nós ouçamos de Deus uma ordem tão rude, tão direta,
tão destruidora como essa que nós ouvimos aqui do profeta Ezequiel. Ele está dando uma ordem para que Jerusalém fosse destruída. E lembre-se do primeiro texto da manhã de hoje. Tipologia pura. Paulo nos informa que a história de Israel é a nossa história. E daqui a pouco eu vou te mostrar um texto aqui da Pena Inspirada, Ellen White, dizendo que a igreja adventista é aquela que de fato receberá esse golpe da ira de Deus. Por que razão? Por causa da nossa infidelidade. O golpe não é para todos. Há um grupo que será selado. Mas muitos velhos, jovens e crianças não receberão o selo de Deus. E aqueles que não forem selados são os primeiros que experimentarão a ira de Deus, quando Ele vem para aplicar a todos aqueles que foram infiéis o resultado da sua escolha, os castigos, as pragas. Agora veja só, tanto Ellen White, nesse livro, nessa carta de 1909, quando ela diz que isso está no futuro, isso está em absoluta consonância com aquilo que ensina o texto bíblico. Porque se você buscar, onde na Bíblia você terá informações acerca de selamento. Quando aconteceu, por exemplo, o selamento para os antediluvianos? Você se lembra de alguma passagem que ensina isso? Não existe. Depois dos antediluvianos, durante a história da nação judaica, quando é que houve selamento? Não houve selamento ali. Você vai encontrar selamento quando você vai a Apocalipse 7. Lembra-se do verso? Abra aí sua Bíblia. 7, verso 1. Mas mantenha a mão aí no livro de Ezequiel. Apocalipse 7 é um texto extraordinário. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ou seja, vai acontecer uma destruição iminente na terra. Mas essa destruição está aguardando que um episódio aconteça. Que episódio é esse? O selamento. Então, veja só, às vezes nós olhamos para as profecias. O que está acontecendo no mundo político, no mundo econômico, no mundo natural, dentro da igreja? Não é esse o sinal que nós deveríamos observar com maior insistência. O que impede a segunda vinda de Cristo é que o selamento ainda não aconteceu. Porque se o povo de Deus estivesse pronto para ser selado, o anjo selaria. E quando o anjo terminar o selamento, esse texto diz que a destruição vem dos 4 cantos da terra. Os sinais são importantes, mas o principal sinal é o selamento, que é a conclusão da obra de Cristo no 5º ato. Essa informação dos anjos segurando os ventos não é nova. Ela não é prerrogativa de João no Apocalipse.
Se você voltar uma página lá em Ezequiel do capítulo 9 e vier ao capítulo 7 de Ezequiel, versos 1 a 3, o texto lá vai dizer a mesma coisa. Diz assim: depois disso veio a palavra do Senhor a mim dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Isso já tinha sido informado a Ezequiel. Toda a destruição, toda a maldade que nós vemos, Ellen White diz que não pode ser comparada ao que experimentarão os homens e mulheres que estiverem vivos, quando a destruição de fato se abater sobre esse planeta. Aqueles que estiverem selados serão poupados. Quando você olha para as terríveis cenas que decorrem das pragas, você percebe que esse mundo será arrasado. As pessoas lutarão por um pedaço de pão, por um copo de água. As fontes, os mares, os rios transformados em sangue. Um calor absurdo. Temperatura, o sol vai aquecer várias vezes. Úlceras na primeira praga. Eu não sei se você sabia disso, mas a minha área, que é engenharia elétrica, em temperaturas muito altas, todos os nossos sistemas elétricos, eles se deterioram e essas correntes são interrompidas. Imagine o que acontece nesse planeta se de repente nós não tivermos mais energia. Nós somos dependentes disso. Nossas transações bancárias, os nossos cartões de crédito, o nosso abastecimento, as nossas compras em supermercado, as nossas viagens de avião ou de trem. A humanidade volta à idade da pedra, sem comida. Os anjos entregam o mundo à sua própria sorte. E demônios vão dominar esse planeta como jamais fizeram em toda a história. E Deus pega os seus eleitos, aqueles que foram selados, e eles são intocáveis. Essa é a cena do juízo. Agora, quando nós começamos o capítulo 9, existe ali uma palavra de ligação entre o capítulo 9 e o capítulo anterior, porque a visão de Ezequiel, esta visão que fala do juízo, ela não começa no capítulo 9. Ela começa, na verdade, no capítulo 8. Tanto que você começa o primeiro verso do capítulo 9 dizendo assim: então Ezequiel vai ouvir um grito. Mas por que então? O que aconteceu antes? Essa é a visão do capítulo 8. Essa é que é de fato a mensagem dessa tarde. O capítulo 8 de Ezequiel. O capítulo 8 de Ezequiel é uma das revelações mais intrigantes que nós temos na Bíblia, pela forma como ela é dada ao profeta. Você quer ver isto? Abra aí a sua Bíblia, eu quero que você veja pelos seus próprios olhos, não pelos meus. Vamos ler esse texto. Diz assim: sucedeu, pois, no ano 6º, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis a semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência de seus lombos e daí para baixo, era fogo. E dos seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor da cor âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça,
Quem era esta pessoa que fazia isso? Era o Espírito. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Se você vai ao capítulo 1 de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel, como eu disse, era filho de uma família sacerdotal, ele era filho de Buzi. Nessa visão ele está na cidade de Babilônia, os anciãos de Judá estão à volta dele, e de repente ele está ali, e o Espírito se manifesta, uma mão desce até Ezequiel, e o toma pelos cabelos da cabeça e o levanta. Nenhum outro profeta teve uma visão tão dramática como essa. Ele é levantado, diz o texto, entre a terra e o céu, e ele faz uma viagem de 1.200 quilômetros, mais ou menos em linha reta, entre 1.000 e 1.200. Se for a rota seguida por Daniel e os demais escravos, aproximadamente 1.600 quilômetros, de Jerusalém a Babilônia. Ele é trazido pelo Espírito, e ele é colocado dentro do pátio de dentro, para a porta que olhava para o norte. E aqui, possivelmente nessa posição, eu vou ficar de costa para vocês um minuto, ele vai ver aquilo que ele está dizendo lá no capítulo 9. Ele vai ver os intendentes chegando, o homem com o tinteiro do lado do altar do sacrifício, e ele vai ver Deus se levantar de entre os querubins, e vem a porta da saída da casa. É isso que ele está registrando. E no capítulo 8, Deus mostra para Ezequiel 4 cenas. Essas 4 cenas são a razão do grito de Deus e da ordem cruel para eliminar em Jerusalém, na casa de Deus, todos aqueles que não foram selados. Ordem de Deus. Quais são essas 4 cenas? Vamos à primeira delas. Verso 4, primeira cena. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúmes à entrada. Essa mesma que lá no verso 3 provoca o ciúme de Deus. Verso 6, e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações do que esta. Antes de prosseguir, eu quero te mostrar um outro texto aqui, para você não dizer que isso é loucura da minha cabeça. Ellen White: a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e feri, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Agora veja a sequência desse texto, é imediato. Eu não coloquei tudo aqui porque não cabia num slide só. Aí ela diz isso. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz,
e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Diziam: os tempos mudaram. Isso está em Testemunhos Seletos 2 e está também em Testemunhos para a Igreja, volume 5. O que é que poderia estar causando o ciúme de Deus na igreja de Deus? Vocês se lembram o que o Jefferson pregou aqui de manhã? Elias é chamado, Elias é suscitado num momento especial da história, para cumprir uma ordem divina, de proclamação séria do Evangelho. Mas aparentemente, há um grupo destes Elias, que estão andando em desobediência. E mais, estão trazendo para a casa de Deus alguma coisa que provoca os ciúmes de Deus. Você vai querer entender os ciúmes de Deus? Leia depois Ezequiel, capítulos 16 e 23. Samaria e Jerusalém, no capítulo 23, a Olibá e o Olibá são consideradas as capitais do povo de Deus. E essas capitais haviam traído o seu depósito. De que maneira elas fizeram isso? Elas olharam à sua volta, as nações conquistadas, dominadas, os seus deuses, os seus cultos pagãos, e eles começaram a ter interesse por essas coisas, e começaram a trazer essas coisas para dentro da casa de Deus. Eu nasci adventista, nasci num lar adventista, eu amo essa igreja. Mas a igreja tem passado por um processo de crise de identidade, de valores. Teologias rasteiras querendo sacudir todos os fundamentos da fé adventista. Sacudir, é o que o nome diz, sacudidura. Ellen White escreveu que tudo aquilo que puder ser sacudido, sacudir-se-á. A nossa música está sendo sacudida. A nossa teologia está sendo sacudida. A nossa liderança está sendo sacudida. Os membros da igreja, os líderes em cada lugar. Eu tive a honra, o privilégio de ser delegado da igreja pela Associação Mineira Central na última conferência geral. Você se lembra, deve ter ouvido, a questão de ordenação de mulheres. Grupos mais liberais que eventualmente começam a questionar se a semana literal de fato aconteceu como ensinada em Gênesis. Aliás, os capítulos mais questionados em toda a palavra de Deus são os primeiros 6 capítulos da Bíblia. Se de fato foi possível tal criação, um dilúvio como aquele descrito ali. Há um grupo, há uma igreja que foi suscitada por Deus para esse tempo na história, para estar sobre os muros de Sião, como atalaias. Isso tem que ver com a sua vida, irmão. Isso tem que ver com a igreja que você frequenta. Ellen White escreve que a pior coisa que pode acontecer numa crise espiritual é as pessoas serem neutras. Ela não diz para ninguém ser rude, mas ela diz que ser neutro é considerado por Deus como a pior das abominações. Eu posso te dar o texto depois. Algumas coisas acontecendo dentro da casa de Deus estão produzindo ciúmes de Deus. Aquilo que Ele não recomendou, aquilo que Ele não ensina, aquilo que Ele não aconselhou,
tomando lugar nas nossas casas de adoração. Assim como entre os membros adventistas, há homens e mulheres fiéis, em todos os altos escalões da igreja, em todas as patentes, também há homens fiéis e infiéis. Sempre foi assim. Isso não é uma descoberta nova. Cristo disse que a igreja teria sempre dois lados: o joio e o trigo, bodes e ovelhas, fiéis e infiéis, convivendo ombro a ombro. E Deus disse mais: nenhum de nós está autorizado a apontar o dedo na direção de outrem e trabalharmos como se nós fôssemos de fato aqueles que realizam a colheita. Ele diz que nós não podemos colher, porque nós cometeríamos equívocos. Ele é que conhece a motivação do coração. Agora, seja onde você estiver, você precisa estar entre os fiéis. E o que Ellen White começa dizendo aqui, é que o pânico desses fiéis, é que eles estarão em lágrimas, chorando e suplicando pela igreja, amando a igreja. Essa é a primeira visão. O segundo quadro que Deus mostra para Ezequiel, deixa eu te fazer uma pergunta franca, você não precisa responder em voz alta não, responda de per si. Será que Deus não estava exagerando quando deu essa mensagem para Ezequiel? Será que Deus estaria sendo impreciso? Ou será que Deus, na sua capacidade infinita, no seu amor imensurável, estaria tentando tomar Elias, vacilante, quando estava lá na caverna? Elias, o que fazes aqui? Será que Deus não está tentando despertar-nos apenas para que nós recebamos o selo do Deus vivo? Esse não é um ato de punição de Deus. Esse é um ato de amor extremo, porque chegou a última hora, e Ele precisa concluir a obra, para que possa retornar. É por isso que essas visões foram dadas, a propósito. Visão 2, verso 7. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então ele me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Verso 11. E 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Vamos entender o que o profeta está vendo. O templo já não é o do deserto, já não são cortinas, tem parede. O átrio, primeiro compartimento, ele chega, você se lembra que os intendentes estão lá, Deus está na porta, Deus diz para ele: entra pela porta,
ele chega na parede e tinha um buraco. Deus fala para ele: abre um buraco na parede. Ele abre o buraco e atravessa a parede. Se você olhar a estrutura do templo de Salomão, você perceberá que as casas dos anciãos estavam ao lado do templo. Dividiam parede. Ele entra na casa dos anciãos. Na casa dos anciãos havia toda sorte de divindades babilônicas pintadas na parede. E os anciãos de Israel estavam com os seus incensários adorando as divindades babilônicas. Irmãos, eu sou ancião da igreja há décadas. Houve um momento da minha vida em que eu fui um adventista absolutamente relapso, mesmo sendo ancião de igreja. Não me preocupava com negócios que fossem lícitos apenas. Era aficionado a esportes. Imagine um ancião de igreja que espera o último momento do jogo no domingo à noite, para depois sair correndo de casa, discutindo com a família por causa do atraso, porque tem a obrigação de pregar na casa do Senhor. Há muitos anos, mais de 30 anos, nós somos uma família grande. Algumas pessoas que estão aqui conhecem. Nós somos 5 irmãos, casados com os nossos filhos. Papai e mamãe ainda vivem. Meu pai é um homem com calos no joelho de oração. Nós viemos de uma família muito humilde. Mas Deus, na sua misericórdia e bondade, nos deu uma situação de vida muito confortável. Casas enormes, viagens para o exterior 2, 3 vezes por ano, uma empresa sólida. E nesse tempo, cada final de ano, nós estamos em algum canto do mundo, toda a família. A família cresceu, agora acho que já são 26, 27 pessoas, 28 pessoas. E em 2011, eu vou te contar isso, não é para glória, eu quero compartilhar com você o que Deus tem me mostrado. Nós estávamos num grande resort na América Central, apenas a nossa suíte tinha 120 metros quadrados, com piscina dentro da suíte. E naquele sábado de manhã, eu ansiava no meu coração, eu desejava ouvir a voz de Deus. Eu me percebia perdido dentro da igreja. E nossa família se levantou e alguns foram para as piscinas, outros foram para a praia, no sábado de manhã. E naquela manhã, eu comecei a vasculhar a internet. Eu queria um sermão poderoso. Eu queria ouvir a voz de Deus. E eu orei muito por isso. Enquanto eu pulava de um canal para outro, eu consegui localizar uma palestra do Dr. Walter Veith. Eu não o conhecia. Já tinham me oferecido o material dele 5, 6 anos antes. E eu imaginava que fosse apenas um fanático da igreja. E naquela manhã eu ouvi um sermão sobre o chamado de Jeremias. Eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. Eu estava em descontrole quando minha mulher chegou no quarto. Ela pode testemunhar isso. Naquele momento, eu entendi que Deus me chamava para uma verdadeira conversão. Não era para ser membro de igreja.
E nós voltamos para casa. E eu comecei a estudar. E nós percebemos que as nossas paredes estavam todas pintadas de divindades babilônicas. Nós tínhamos televisões em quase todos os cômodos da nossa casa. E nós oramos a Deus, pedindo que houvesse uma reforma, que houvesse transformação da nossa vida. Porque nós estávamos iludidos no mundo, bebendo da fonte das trevas, para a nossa morte. E depois de tirar todos esses aparelhos de casa, nós fomos para a nossa cozinha. Nós comíamos e bebíamos como os egípcios. Nós precisávamos de uma reforma ali. Nós fomos para os nossos guarda-roupas, nós precisávamos de reforma ali. Nós fomos para as nossas diversões, para as nossas festas. Eu tenho amigos queridos, líderes de igrejas, pastores de igreja, grandes amigos, que acreditam que nós passamos da conta com o nosso novo estilo de vida. Mas nós apenas queremos ser fiéis a Deus, em tudo aquilo que Deus disser. Nós não queremos estar entre esses anciãos, que Deus disse, existiam na igreja, no tempo do julgamento. Ellen White continua o texto dizendo que chegará o tempo em que esses cães mudos, é a palavra que ela usa para anciãos, que esses cães mudos nunca mais poderão abrir a sua boca para advertir o povo de Deus, porque eles traíram o seu depósito. Essa era a situação de Israel. Não era tudo. Os líderes adorando divindades do mundo, esportes, atores, atrizes, filmes, formas de pensar e de viver, música, idolatria, introdução de métodos na igreja que não são de Deus. Métodos, por exemplo, de crescimento de igrejas. Na igreja, querido, não interessa o que eu penso, o que eu quero. Na igreja interessa aquilo que Deus quer. E nós precisamos ser fiéis a Deus e não aos gostos do nosso coração, da nossa mente. Verso 3. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está para a banda do norte. Depois que ele sai, ele vem à porta da casa, e ali estavam mulheres assentadas chorando a Tamuz. Uma outra divindade babilônica das principais. Mulheres de Deus, de Jerusalém, chorando por Tamuz. Eu não sei se isso tem que ver com novelas, eu não sei se isso tem que ver com redes sociais, eu não sei se isso tem que ver com vestimenta, mas pode ter com tudo isso ao mesmo tempo, e com mais ainda do que isso. Deus nos separou para que nós fôssemos um povo peculiar, separado do mundo, porque nós fomos cortados do mundo com a talhadeira da verdade. A última visão, verso 16, levou-me para o átrio interior da casa do Senhor novamente, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol.
O alpendre, chorar entre o alpendre e o altar é o seguinte: aqui está a escadaria, que vai dar acesso à pia. Você se lembra que no templo de Salomão, a pia foi colocada sobre 12 bois, e o altar tinha uma grande escadaria que levava ao seu topo. O pórtico são as colunas que havia, de Jaquim e Boaz. Eles choravam, eles estavam ali de pé, de costas para a casa de Deus, e eles adoravam o sol. Adoração ao sol tem que ver com Babilônia, tem que ver com papado, tem que ver com práticas pagãs introduzidas dentro da fé adventista. Isso é quase que uma reedição de Daniel 11, 39 a 45. Quando o rei do norte estende as suas tendas para dentro da cidade gloriosa, a cidade de Jerusalém, a igreja de Deus. Costumes, práticas, uma nova teologia. Você não consegue compreender de onde vem, como vem, por que não é coibida. Mas ela se alastra, como se fosse fogo em pólvora. O que Deus está dizendo é que por causa destas abominações, Ele chega em Jerusalém e começa uma obra de destruição dentro da sua casa. O objetivo desta mensagem não é alarmar ninguém, mas nós precisamos todos ter absoluto cuidado e sermos fiéis a Deus em todas as coisas. A igreja poderá parecer prestes a cair, mas não cairá. E quando eu falo de igreja aqui, há uma dicotomia nessa palavra, no significado dela. O que é igreja? Igreja é instituição? Ou igreja é o conjunto daqueles que de fato são fiéis a Deus? Aqueles que estão lá em Apocalipse 18. Aqueles de Babilônia que se juntam ao remanescente para constituírem um povo de toda tribo, nação e língua, para que sejam fiéis a Deus. Portanto, o juízo tem que ver com isso. Nosso tempo chegou ao fim. Eu vou ler rapidamente aqui com vocês alguns textos. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos, lançando a luz da verdade sobre os sistemas de erro e opressão que por tanto tempo têm mantido a supremacia. O Senhor nos enviou mensagens para este tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna. E todos os que creem na verdade presente. O que é verdade presente? Não precisa responder em voz alta, não. Verdade presente em todos os momentos da história tem que ver com o lugar onde Cristo está. Esta é a verdade presente para uma geração. No tempo dos discípulos, qual era a verdade presente? O Messias está entre nós. Para os nossos dias, o Messias está no santuário. Essa é a verdade presente. E o que decorre dela? Ellen White continua dizendo: todos os que creem na verdade presente devem firmar-se não em sua própria sabedoria, mas em Deus, e levantar o fundamento de muitas gerações. Estes serão inscritos nos livros do céu como reparadores das brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Nós não somos pós-modernos.
A segurança não está em olhar para os desafios da frente. Ellen White está dizendo que a segurança está em olhar para o retrovisor. Nenhum fundamento posto poderá ser movido. Deus não se contradirá nunca. O que está posto vale para sempre. Devemos manter a verdade, porque é verdade, em face da mais cruel oposição. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Esse é um texto pesado. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma, e então a chuva serôdia cairá sobre nós. Há muitas pessoas que, quando olham para esse texto do Espírito de Profecia, olham para ele como se salvação e como se vida santa pudesse ser vivida pelo braço da carne, pela força humana. Jamais conseguiremos ter esse caráter santo se dependermos de nós mesmos. É Ele que opera em vós, o querer e o efetuar, segundo a boa vontade dEle. Ele apenas precisa de seres humanos que se entreguem a Ele, para que Ele realize a obra do grande milagre. Eu pregava outro dia na minha própria congregação, capítulo 5 do Evangelho de João, a história daquele paralítico de Betesda, o paralítico do tanque. Vá lá em Desejado de Todas as Nações e leia essa história. Ela diz que aquele homem não tinha forças para ficar de pé, mais do que nenhum de nós tem para modificar o próprio caráter. A base da vitória daquele homem, da cura dele, é a mesma que nós podemos experimentar. O poder de Cristo na vida. E então Ele pode nos fazer mais do que vencedores. Então a alma estará purificada, e é necessário que ela esteja purificada. Sabe por quê? Porque veja, os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Isso é fácil de entender por quê, querido? Veja, quando você pensa na vida daqueles que serão selados, Cristo sai do santuário, e então se cumpre Apocalipse 15:8, ninguém mais entra. Cumpre-se Apocalipse 22:11, quem é santo, santifique-se ainda, aquele que é impuro, permaneça na sua impureza. Por que é que Deus tem que fazer isso só com essa geração final? Já parou para pensar sobre isso? É porque todos os outros que morreram antes do selamento, eles têm para entregar uma obra concluída, eles terminaram o livro da sua vida, a última página foi escrita e o livro está concluído. Mas aqueles que estão vivos, eles não terminaram ainda a vida, eles ainda vão ter que continuar vivendo. E Deus, de antemão, confiando na transformação que eles experimentaram, assina um cheque em branco, dizendo: esse meu filho que eu selei, ele está pronto, ele vai conseguir viver na minha presença sem pecado. Então Deus antevê o futuro, e Ele diz quem são estes. Mas no último estudo, eu quero ler para você um texto, se você estiver aqui, de Ellen White, falando sobre esse grupo de pessoas. Eu não conhecia esse verso até o ano passado. Ele está no manuscrito 15 de 1850, que nunca foi traduzido para o português. E eu estava buscando um outro texto, e acabei me deparando com esse texto.
E aí eu pedi a um grande amigo que é pastor, a esposa dele trabalhou durante anos na Casa Publicadora Brasileira, com traduções, e ela traduziu o texto. E eu fiquei estupefato com a mensagem da pena inspirada que está ali, que eu vou te mostrar. Esse texto foi lido de manhã pelo Jefferson, mas eu quero lê-lo só porque eu quero enfatizar um aspecto diferente. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Você sabe o que é ser embaixador? Se você tiver dúvida, vá a Brasília. Ali tem um setor inteiro de embaixadas. Uma embaixada é um pedaço de terra dentro do território do Brasil. Mas naquele pedaço de terra pequeno, as leis de regência são as leis do país de origem daquela embaixada. Então, na embaixada americana, nada será dirigido conforme as leis brasileiras. As leis americanas imperam ali. O que Deus está dizendo é que Ele estabeleceu embaixadores nesse mundo, você e eu. Esses embaixadores vão viver de acordo com as leis de regência do céu. Não leis humanas, não os valores da nossa vida. E Deus não deixou esse povo assim entregue à própria escolha, aos riscos da própria escolha. O que Ele fez? O maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus enviou a homens foram confiadas a esse povo. Se você olhar para a Bíblia, Daniel, Ezequiel, Jeremias, eles não compreenderam quase nada do que escreveram. Os apóstolos, João, por exemplo, não compreenderam nada. Os reformadores. Mas para essa igreja, para você e para mim, nenhuma outra geração na terra, nenhum outro povo na terra, recebeu das mãos de Deus tanta informação como os adventistas do sétimo dia. Se você tomar todos os textos de Ellen White e for reuni-los em Bíblias, a minha Bíblia deve ter umas 2.000 páginas. É possível, dependendo da variação do tamanho da letra, que os escritos de Ellen White representem mais 10, 20, 30 ou 40 Bíblias, entregues a uma geração, porque Deus sabia os riscos. E porque Deus tinha em mente a sua vida, a sua casa, a igreja que você frequenta. Deus quer contar com você e quer contar comigo. Vamos terminar esse seminário com uma oração. Fique de pé, por favor. Está me perguntando aqui se vão poder fazer perguntas. No final do último seminário, eu vou terminar o mais rápido possível, vocês podem perguntar. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. O Senhor nos deu muito mais do que aquilo que nós merecemos. Mas nós temos sido tão infiéis, Pai. É possível que de todos os que estamos aqui, nós não tenhamos lido nem 10% das mensagens que o Senhor nos deu. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos ter uma vida mais fiel. Nós queremos glorificar o Teu nome. E nós queremos poder ser mais úteis para a Tua causa. Que a Tua mensagem nos possua, que o Teu Espírito nos mova, nos fale completamente. E que a nossa volta haja um quartel de anjos a nos protegerem das investidas do maligno. Nós queremos viver para a exaltação do Teu nome, não só nesse mundo, mas para sempre e eternamente, na grande cidade, a Nova Jerusalém. Aceita-nos, pois, nós oramos em nome de Jesus.